Nossa, que privilégio, né? A gente poder estar reunidos e com quanta diferença faz no meio do dia a gente poder dar uma parada e poder, né, refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Amém. Até porque, né, de repente dá tempo da gente acertar alguma coisa que a gente errou de manhã, né? À tarde a gente vai dar uma melhorada. E é sempre assim, né? O nosso lema é de que hoje eu preciso ser melhor que ontem e amanhã eu preciso ser melhor que hoje. E uma coisa que Deus tem falado muito na minha vida, eu acredito que também na vida de vocês, é a respeito do tempo, né? Todas as coisas são dele, nós cantamos aqui agora, inclusive o tempo. Aleluia. E nessa manhã eu estava fazendo refletindo, lendo a palavra de Deus. Eu fui lá em Eclesiastes 3, e acho que todos conhecem aqui, né? Que fala que há um tempo determinado para todas as coisas. É interessante que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. E a gente tem aprendido, às vezes no sofrimento, de que o tempo de Deus, que é o tempo kairos, não é o nosso tempo. E as nossas necessidades, elas são frequentes, são grandes e são urgentes. Aleluia. E a gente quer a coisa para amanhã. É como se a gente passasse lá no drive-thru, lá, para pegar um lanche, você já pegar e já comer. Mas no reino de Deus as coisas não funcionam assim. O tempo de Deus, ele vai acontecer quando aprouver a Deus, e Ele sabe até onde eu e você podemos suportar, até onde nós podemos aguentar. E a palavra de Deus, ela diz que Ele não nos prova mais do que nós podemos suportar. Aleluia. Mas que antes, com a prova, Ele nos manda o... Glória a Deus. Pode passar, irmão. Ele manda o escape. Então, o tempo de Deus. Todos sabem que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. Um homem que, quando Deus falou a ele, pede-me alguma coisa, talvez eu ia falar: Senhor, eu preciso pagar minhas dívidas. Talvez alguém ia falar: eu preciso de uma cura. Talvez uma outra pessoa ia falar: eu preciso de um emprego. Quantas coisas, quantas petições nós temos, né, a Deus, e cada um tem uma necessidade. Mas Salomão, quando Deus lhe falou o que ele queria, ele respondeu, né, que ele queria sabedoria para que ele pudesse administrar aquele povo todo que o seu pai havia deixado, que Davi havia deixado. E pediu sabedoria, simplesmente isso. E ele escreveu Provérbios, Eclesiastes, e deixou muita coisa interessante para mim e para você. E eu gosto do livro de Eclesiastes, de Provérbios também, que nos ensina no dia a dia como nós lidamos com algumas situações. Porque às vezes nós não sabemos lidar com situações. E a Bíblia é o nosso manual de regra, de conduta. Tudo que nós precisamos saber, nós podemos encontrar na palavra de Deus. Não tem algum assunto que ficou esquecido, não. E Salomão, ele fala lá em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8, que há tempo para todas as coisas. Como eu falei, o meu e o seu tempo não é o tempo de Deus. Seria bom se as coisas fossem resolvidas no tempo que a gente gostaria que fosse. Seria bom que aquele problema de saúde fosse resolvido agora. Aleluia. Aquele problema financeiro fosse resolvido agora. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender o tempo de Deus e saber que no momento oportuno Ele vai nos abençoar. Amém? Amém. O principal foco de Salomão nessa passagem nos ensina que Deus tem planos. O maior plano, todos nós sabemos, que é o plano da salvação, que está sendo executado. Desde que Jesus morreu, iniciou-se o plano de salvação. Mas Deus tem também planos específicos para as nossas vidas. Às vezes nós estamos levando a nossa vida de uma maneira que vai acontecendo, como diz o ditado, né? Às vezes vai empurrando com a barriga. Mas nós precisamos sempre esperar e descansar em Deus. Enfrentamos problemas, dificuldades todos os dias, mas sempre nós precisamos buscar solução, precisamos buscar saídas, estratégias em Deus, orando, lendo a sua palavra, tendo intimidade com Ele.
Talvez nos dias de hoje nós estamos na pós-modernidade. Aliás, nós estamos saindo da pós-modernidade. E o que acontece? Às vezes a gente não tem tempo mais de ler a palavra. É tão corrida a vida. Tem tantas coisas para resolver que nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Orar, nós fazemos petições a Deus. Porque oração, eu e você sabemos, oração é uma via de mão dupla. Eu oro, falo com Deus. E aí eu espero Deus falar comigo. Mas nós estamos na pós-modernidade. Tempo é dinheiro, eu tenho tantas coisas para fazer que eu peço o que eu preciso a Deus. E quando Deus vai falar comigo, eu me levanto e vou embora porque eu tenho outras coisas para fazer. E isso não passa de petição. Eu tenho alguns pedidos. E às vezes nós acabamos fazendo de Deus um mero realizador de soluções para os nossos problemas e para as nossas lutas. E não é isso. Tempo de Deus é você enfrentar as lutas, é você enfrentar as dificuldades, sempre buscando a palavra de Deus como suporte, a oração como suporte, e saber que no tempo oportuno, que eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe, Ele vai nos ajudar. Deus é o Senhor do tempo. Ele controla. Ele é atemporal, na verdade. A palavra de Deus diz que, lá em Salmos, diz que um dia é igual a 1000 anos. Eu sei, é urgente o que eu preciso. É urgente o que você precisa. Mas o tempo de Deus, Ele é soberano. Ele é o Senhor do tempo. E através da sua soberania, Ele vai fazer da maneira como Ele quer. Ele vai trabalhar do jeito que Ele quer. E cabe a mim e a você aceitar e agradecer. Amém? Amém. Deus sempre faz, Deus sempre realiza as coisas no seu devido tempo. Existia uma canção que falava que Deus tarda, mas não falha. Existe um ditado, na verdade, hein? Deus nunca tarda, Deus sempre chega na hora certa. Amém. Eu não sei qual é o seu problema, você também não sabe qual é o meu. Nós não sabemos. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele conhece. Diz lá em Salmo que Ele sonda os nossos corações. Ele sabe a aflição, a tristeza. Às vezes nós estamos com um sorriso no rosto, mas a luta está ferrenha, a luta está dura. Então Ele é o Senhor do tempo, né? Diz lá em Daniel 2. O salmista também ele afirma, lá no Salmo 31, que os meus tempos estão nas tuas mãos. Como é bom quando nós conseguimos descansar no Senhor. Como é bom quando... Eu sei que é quase que normal, muitas vezes nós ficarmos ansiosos, né? Quando tem alguma coisa para resolver, quando tem algum problema que bate na nossa porta, a ansiedade ela vem firme, vem grande e a gente às vezes não consegue suportar. Mas mais uma vez, você e eu, nós precisamos entender que o nosso tempo e a nossa vida, ela está totalmente nas mãos do Senhor. Amém? E quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, o que fala a palavra de Deus? Nós podemos descansar. Aí você vai falar para mim, é difícil. Eu vou falar para você, é verdade. É difícil, mas é possível. Isso aí nós só vamos conseguir gerar essa confiança nos nossos corações quando nós tivermos uma intimidade profunda com Deus. Uma intimidade profunda. Porque hoje, de uma maneira geral, e aqui vocês me entendam, hoje às vezes muita gente fala, eu sou cristão, eu sou crente, sou gospel, parece que é uma coisa legal, mas o cristianismo, na verdade, não é isso. Não é eu carregar uma Bíblia debaixo do braço. Na verdade, a Bíblia tem que estar no meu coração. E é claro, hoje já não tem, né? Hoje quando a gente vai começar um culto, só abre a sua Bíblia ou abre o seu aplicativo. Legal, é uma maneira mais simples. Mas nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista ele fala, né? Que ele queria guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. E quando nós guardamos a palavra de Deus, nós temos intimidade com Deus. Quando nós oramos mais, quando nós temos uma vida de oração, nós vamos nos fortalecendo. E isso vai ajudar a passar o tempo e a suportar as lutas e as provações. Então ele ensina, o salmista ele fala, os meus tempos estão em tuas mãos, lá no Salmo 31. Ele nos ensina que o tempo
pertence a Deus. E nós somos mordomos de Deus e mordomos do tempo. Às vezes nós gastamos o nosso tempo, né? E aqui não é não tem nenhum problema. Às vezes nós ficamos lá, gastamos nosso tempo 2, 3 horas na televisão. Nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Eu preciso aprender. Porque às vezes a gente consegue ficar tanto tempo na frente da TV, às vezes numa rede social, e eu me incluo nisso. Então nós precisamos exercitar, de ter uma maior comunhão com Deus. Eu não vou ficar o dia inteiro orando. O que a Bíblia nos ensina? Orar em espírito. Enquanto você está trabalhando, enquanto eu estou trabalhando, estou dirigindo, eu estou lá, Senhor, obrigado, cuida da minha casa, cuida da minha família. É isso. E isso vai nos fortalecendo. Assim como nós ficamos online, linkados, né, na internet, a gente precisa ficar linkado com Deus em todo o tempo, para que nós possamos nos fortalecer. Esse é o grande segredo do fortalecimento. Existe uma mágica, né? Existe alguma coisa que eu faço e que vai me ajudar? Como eu aprendo a orar? Como eu oro? Orando. Você não está com vontade de orar? Vai lá. Dobre o seu joelho e fica em silêncio. Porque Deus, Ele sabe, Ele entende o que passa no nosso coração. Amém? Mas eu preciso entender que Deus é o Senhor do tempo. E o tempo não me pertence. E eu preciso cuidar desse tempo. Eu não posso desperdiçar. Por quê? O tempo é como um rio que passa debaixo da fonte. Ele nunca mais volta. Aquilo que você não fez ontem, aquela oração que eu não fiz ontem, aquele momento que eu não pude, dar um sorriso ou ouvir alguém que está passando por uma luta, esquece. Passou. Pode ter outra oportunidade lá na frente? Pode. Mas o que passou, passou. O tempo, ele é cruel. Por exemplo, eu estou parecendo aqui Abraão com essa minha barba, né? Abraão, os profetas. Às vezes eu falo, poxa, ontem eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 50. Mas ontem eu tinha 30 anos. 20 anos se passaram. E o que eu fiz do meu tempo? O que você fez do seu tempo? Tem uma canção que ela diz, né? Verdades do tempo. Não sei se alguém ouviu aqui. É até de um cantor católico. Uma bênção. E ele fala que a gente tem que amar mais, sorrir mais, porque nós não sabemos quanto tempo temos ainda para respirar. E essa é uma verdade que eu e você precisamos guardar. E talvez que hoje eu estou com 50 anos, talvez isso está sendo mais latente dentro de mim. Né? Eu começo a pensar mais sobre isso. Talvez quando eu tinha lá atrás 30 anos, eu não dava muita atenção. Mas hoje eu estou pensando mais sobre isso. Eu preciso amar mais. Eu não preciso ficar julgando as pessoas, eu preciso amar as pessoas. Aleluia. Eu não preciso criticar as pessoas, eu preciso ouvir as pessoas. E é isso que nós cristãos, católicos, evangélicos, precisamos fazer. Amar mais as pessoas, não criticar. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. E quando você e eu, quando nós nos apercebermos disso, muita coisa vai ficar para trás. O tempo pertence a Deus. Deus é o autor e o criador de todo o tempo. Mas um segundo tópico aqui para a gente, só para a gente já encerrar, é esperando o tempo determinado por Deus. O que você tem pedido? Qual é a sua necessidade? Nos dias de hoje, na pós-modernidade que nós estamos vivendo, eu sei algumas necessidades que são, Deus não precisa nem me revelar aqui, que são patentes, né? São necessidades às vezes financeiras, de saúde, necessidade familiar, espiritual, algumas necessidades básicas. O Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E tem vários exemplos que nós podemos ver na palavra de Deus. Por exemplo, Zaqueu, quando ele subiu para ver Jesus passar, né? Aí que Jesus falou para ele, desce daí, Zaqueu, que chegou o tempo da salvação na sua casa. Talvez você esteja orando para algum familiar. Talvez algum diagnóstico ruim na área de saúde hoje, infelizmente. Parece que quando vai passando o tempo, parece mais pessoas doentes, né? Toda vez a gente ouve alguém, está com câncer, fulano de tal está com isso. Dentro da minha família, há 2 anos eu perdi um cunhado com 50 anos de câncer. E
E muita coisa a gente não entende, mas a gente só precisa entender nós só precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele está vendo aquilo que nós estamos passando, amém? Amém. Sofrimento, a luta, a dificuldade, talvez a afronta, não sei, mas Deus sabe, e Ele está nos preparando, e no momento oportuno, Ele vai nos abençoar, Amém. Não adianta nós chutarmos o balde, não adianta a gente querer, não aguento mais. Outro dia eu ouvi um irmão falar, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Gente, não é por aí. Evangelho não é isso. O Evangelho é muito claro, né? Se alguém te bater na face direita, você dá a face. É difícil? É. Mas é possível. E Deus, Ele tem. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo melhorados. Deus está nos ensinando algumas coisas, né? Eu ouvi uma frase certa vez que diz que na vida, nada é em vão. Ou é bênção, ou é lição. Alguma coisa, algum propósito. E é justamente o que esse texto fala. Há um propósito para todas as coisas. Há um propósito para o seu sofrimento. Mas eu não gosto de sofrimento. Ninguém gosta, eu também não gosto. Há um propósito para essa luta que você está passando. Há um propósito dentro da sua família. Há um propósito para todas as coisas. Lembre-se sempre disso. Deus não faz nada em vão. Nada acontece nas nossas vidas se não tem algo maior e melhor lá na frente. Deus está apenas nos preparando, né? Eu vi certa vez, eu tenho uma sobrinha, até minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos. Comecei cedo, 27 anos. E ela falou, não estava namorando, agora está namorando, mas ela não estava namorando naquela época. Eu falei, está demorando, pai. Aí eu falei uma frase que eu ouvi, que vocês devem ter ouvido também, já que não está demorando, né? Deus está caprichando, né? Então não é que está demorando, é que Deus vai dar o melhor para você. Às vezes nós achamos soluções para as coisas que nós queremos, soluções paliativas, coisas que, vai resolver na hora aqui. Por exemplo, às vezes você vai ajudar alguém, às vezes eu vou ajudar alguém, vem alguém no meu carro, me dá um dinheiro. Eu falo, cara, o que eu vou te dar aqui não vai resolver. Mas eu até ajudo e falo, mas vai procurar Deus, que Deus vai te dar a solução definitiva de todos os seus problemas. E é assim que nós temos que ser. Então Deus não demora, Deus não se atrasa, Deus não se esquece, mas Deus chega. Aleluia. No momento e na hora certa. Graças e assim vai ser na sua vida, assim é na minha vida, e assim vai ser todos os dias. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, Ele nunca vai nos deixar sozinhos. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos prometeu que quando nós passássemos pelos rios, eles não nos submergeriam. Quando passássemos pelo fogo, chama algum arderia em nós. Então sabe o que eu entendo? Que Deus não nos prometeu que nós não teríamos luta. Deus não nos prometeu livrar-nos das lutas, mas Deus nos prometeu livrar-nos nas lutas, no meio das lutas. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos ter experiências com Deus, porque senão nós não vamos conseguir talvez ajudar uma pessoa, nós não vamos ter força para suportar os dias difíceis. Então nós precisamos ter experiências. Assim como no trabalho você precisa ter experiência, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, na nossa jornada cristã, nós precisamos ter essas experiências. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, e no momento oportuno Ele vai nos abençoar. Amém? Amém. Queria que você baixasse sua cabeça, reclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos e pedir permissão para o irmão para a gente fazer uma oração. Obrigado, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer por esse momento oportuno, Pai, por esse momento maravilhoso, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente, Pai. Que eles possam, Pai, que nós possamos ser multiplicadores da Tua palavra, Pai. Não, Senhor, por ignorância, não porque nós sabemos mais, mas que nós possamos, Pai, exalar o bom perfume de Cristo, Pai. Que nós possamos, Pai, dar, Senhor, o amor que o Senhor nos deu às pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Que nós sejamos, Pai, instrumentos nas Tuas mãos, Pai. E que nós possamos entender, Pai, que o tempo pertence a Ti, Senhor. Que o tempo é Teu e que no tempo oportuno o Senhor vai nos ajudar, como diz a Sua palavra. O Senhor vai nos abençoar
Cuida de cada um, Pai. Cuida dos problemas, Pai, das lutas que cada um tem enfrentado, Pai. O Senhor conhece e o Senhor é aquele que pode ajudar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Eu oro nesse momento agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, irmãos? Amém. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. E quando vocês quiserem me convidar, eu estou aqui à disposição. Amém. Tá bom? Graças Obrigado, a irmão. Deus. Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Deus abençoe.